Relato 114/25, Terror. É a continuação do relato número 113/25. Se não assistiu a parte 1, volte lá antes de prosseguir. Irá facilitar a sua compreensão com a sequência da história. Gente querida do terror, Nadina, o ser humano, ele pode ser elogiado por várias características e virtudes. Agora, com certeza, a modéstia não é uma delas. A gente simplesmente se acha e esquece que quem muito se acha acaba se perdendo. Nos consideramos assim o suprassumo da criação divina, quando na verdade não passamos de um depósito de sentimentos complexos, confusos e um tubo processador de bosta. É o que somos. Uma matéria fedida que tem que ter manutenção rígida para não dar problemas para a atmosfera, e um ser que se diz racional e vive pecando ao cometer erros crassos que vão 100% contra a lógica. E eu falo isso em todos os sentidos, porque o que nos falta, na verdade, é a noção de limites. Só que todos nós, de alguma forma, achamos que temos ou que estamos aprendendo a ter. Mas existem sentimentos, existem situações que estão acima do nosso controle. Então a dúvida é sempre essa. Até quando o que realizamos, baseados no que achamos certo, é a melhor atitude? Quais as consequências do ultrapassar as divisas do racional? Eu não vou ficar aqui repetindo perguntas, porque iria contra ao que defende o Nadina, que tem suas dúvidas, todos nós temos, quer aprender, quer as respostas, mas não se resume à vala comum do perguntar, porque não são as interrogações o melhor caminho para chegar ao que procuramos. Então, seguindo essa linha, eu peço que assista o vídeo até o final, já que a gente se propõe a aprender testemunhando experiências de vida de gente igual a gente. Então, preste muita atenção no relato a seguir e tire suas conclusões. Como vimos no relato passado, Adriano, filho de um dos homens mais ricos da região, foi à concessionária de automóveis em que Miguel trabalhava, aguardou para ser atendido por ele para poder conversar. Inicialmente, dava a impressão que iria comprar um carro. Depois, começou a fazer rodeios e não chegava a um denominador comum. Miguel, confuso, em silêncio, sem nada entender, em pensamento, se limitava a perguntar aos seus impacientes neurônios: digo, o que eu tenho a ver com isso? O milionário da cidade, abrindo o coração, vem cá, eu acho que ele pensa que ele entrou num consultório de psicologia. Aqui na minha mesa não é divã, eu pensava. E cheio de gente ali querendo comprar, né? E, oh, meu Deus. Mas vamos lá. Então, Miguel, você sempre quis ter uma transportadora, né? Meu Deus do céu. Eu não ia nem perguntar para ele como é que ele sabe, porque sempre foi meu sonho. Eu sempre conversei com todo mundo. Desde criança eu ficava com um carrinho, sabe? Só não fui ser motorista de caminhão ou de ônibus que meu pai não permitiu, dizendo que ia ser um atraso de vida em termos financeiros, não profissionais. Também tem, né? Simone, Patrícia, enfim, as pessoas conversavam. Eu digo, não, sim. Então, Miguel, eu falei pro meu pai que o meu sonho era começar a minha empresa de ônibus, que eu também gosto de ônibus. Eu digo, tá. Mas eu sou honesto. Eu gosto. Eu sempre trabalhei na empresa do meu pai, isso era verdade. Nenhum deles era bunda mole, que vivia da mesada do papai. Eles trabalhavam. Nunca escondi o
que eu gostava de fazer, só que sem falsa modéstia, Miguel. Eu sou bom no administrar, mas eu de mecânica, de manutenção, de garagem, eu entendo muito pouco. E eu sei, qualquer gestor sabe, que se você quiser ter uma padaria, você tem que saber fazer o pão, senão vai virar empregado da vontade do padeiro. Eu comecei a prestar atenção naquele moleque, ele tinha uma certa coerência no que ele estava falando, não sabia onde ele queria chegar. Mas é claro que se ele chegasse para mim e dissesse que queria que eu fosse trabalhar numa empresa que ele ia montar, eu deixar meu emprego, não deixaria, não. E aí ele continuou dizendo que conversou com o pai queria vê-lo feliz, que preferia, lógico, que ele ficasse comandando a empresa da família, mas se ele quisesse começar um novo negócio, só que o pai não ia investir em algo sabendo que não teria futuro, porque ele não tinha conhecimento. E Adriano queria começar a sua empresa já com 4 ônibus. E eu explico por quê. Porque pela lei, você só pode ter uma transportadora se tiver 4 unidades. Ônibus para ser uma empresa transportadora, podendo fretar, podendo, sabe, carregar passageiro, ter linha, só com 4 ônibus. Com menos, não. Passa a ser clandestino. A não ser que fosse uma agência de turismo com frota. Mas nesse caso, só pode transportar o passageiro da agência, o que não seria, com certeza, os planos de Adriano. Então eu fiquei ali esperando ele concluir. Aí ele chegou no ponto. Eu vim aqui para te fazer uma proposta. Sabe, a primeira coisa assim foi: estou bem empregado, dizer para ele, mas vou deixar ele concluir. Eu quero te propor sociedade. Te dou 10%. Você não precisa entrar com dinheiro nenhum. Você entra com o seu trabalho, seu conhecimento. Você vai comandar a operação, a garagem, a oficina, os motoristas, tudo. E eu vou ficar com a administração. Eu te dou 10% da empresa. Seu Romário, foi instintivo. Foi instintivo. Eu olhei para ele e disse: muito obrigado, eu fico, mas olha, por menos de 30 não dá para aceitar. Não dá nem para pensar. Ele olhou para mim, fechado. 30. Cara! Sabe aquela mescla de sentimentos? A surpresa só podia ser pegadinha. E também a raiva de não ter pedido 50. Eu disse: cara, tu tá falando sério? Ele: eu tô. Tu vai me dar 30% da tua empresa? E não vai me exigir 1 centavo de investimento? Ele: não, eu quero. O seu investimento será no seu conhecimento. Porque eu prefiro ter 70% de uma empresa com chance de dar certo do que 100% de uma que vai fechar as portas daqui a 2 anos. Seu Romário, não era pegadinha, não era brincadeira, não era... Não. Pedi demissão da concessionária. Ele mostrou onde seria o pátio, que o terreno para eles não tinha nenhum problema. Ele ganhou o pátio do pai. Uma garagem muito bem montada, com escritório, com manutenção, com capacidade para 12 ônibus. Pô, o início dos sonhos de qualquer um, porque o grande problema, o grande desafio é comprar o primeiro, que normalmente é financiado, usado, só dá manutenção, a gente leva 10 anos para pagar. Por isso que eu nunca tinha me atirado. Aí depois que paga o primeiro, aí fica mais fácil, que serão 2 para pagar 1. E a questão da garagem, do terreno, do montar, é tudo muito dinheiro. Ele tinha tudo ali, quer dizer, nós tínhamos, eu tinha 30% daquilo tudo. Eu não acreditava.
Eu não acreditava. Aí eu, comentando com a minha mãe, eu disse: mãe, é muita sorte, será que eu mereço? Ela disse: filho, não é sorte. É o fruto do seu trabalho, é fruto da pessoa que você é. Você teve dentro de casa sempre um grande exemplo de homem honrado, e você, graças a Deus, seguiu os passos. Eu, se fosse montar uma empresa de ônibus, com certeza agiria igual a ele, com a certeza que você dará a vida para que ela dê certo. Porque além de ser sua, você fará o que gosta. Ai, minha mãezinha linda. Que saudade da minha mãezinha, foi embora tão cedo. E eu comecei a trabalhar. Nossa, foi fascinante. Em meio de todo aquele começo de vida profissional, chegou um sábado. Sábado era o dia da rapaziada se encontrar. Gente que estudava fora, gente que trabalhava muito. Então, no sábado, a gente tinha o clube, que era um ponto de encontro. Um clube campestre, muito bonito, a gente ficava lá. E estamos ali conversando e pá. Aí vem a ideia de jirico. Não tinha nada para fazer na cidade. Nada. Porque cidade pequena tem esse problema pra gente jovem, né? Vamos comprar um barril de chopp e fazer um churrasco, mas só se for agora. Aí corre, vai, compra o barril. Aí vai, tira o açougueiro da cama, compra carne. Uma noite fria, mas ele não ficou bravo, não, ele ficou feliz da vida. Até mesmo o dono da empresa, representante para ver como vender o chopp, aquela coisa toda. Nós tiramos os caras da câmera, tudo gente conhecida, tudo gente. Fizemos uma baita de uma compra, olha, devia ter mais ou menos uma molecada aí, uns 20. Aí fomos lá pro clube, montamos uma churrasqueira de tijolo no meio do campo, assim, perto das piscinas. Aí sentamos tudo em volta ali do fogo. Foi quando o Adriano chegou e disse, ele estava com a presença de uns parentes deles que vieram de longe. E veio junto. Eu vi uma coisinha pequenininha assim, cabelinho curtinho, muito frio, aquela blusão grande, coisa. Aí eu olhei assim, até pensei, que menino bonito, será que eu tô ficando viado, sabe, essa coisa assim. Aí fui apresentando, quando chegou naquele menino, olha, essa aqui é a Bianca. Eu olhei, tava de coturno, tava de jeans, como eu falei, um blusão grosso, um cachecol, uma touca, cabelinho curto. Eu olhei, Bianca, ela riu, tudo bem? Eu digo, tudo. Que sorriso gostoso que ela tinha. Tá. Segue a festa, aí um bebe demais, aí um mistura caipirinha com chopp, aí o outro começa a brigar com a namorada, aí o outro pede a menina em namoro, ela aceita, aí tem uma turminha mais civilizada no canto conversando, aí o outro pega um violão e começa a tocar, coisa de molecada. E eu olhei no fundo assim, do outro lado da piscina, a Bianca sentadinha, olhando para o meio do nada. Aí eu fui até lá. Tudo bem, menina? Sabe, ela estava na piscina e ela tinha um poste gigantesco que iluminava. Quando ela virou para mim, ela tinha um olho azul, coisa mais linda do mundo. E o cabelinho dela era curto e preto e a pele bem clarinha. Aí eu olhei e pensei, nossa, que menina linda, meu Deus do céu. Mas eu tô achando que eu tô com uma menina de 12, 13 anos aí. Tá sozinha aí, tá deslocada? Eu, não, é que eu tô vendo aqui, a lua tá bonita, coisa. Aí eu digo, tem certeza? Aí eu, não. Eu disse, o que tá acontecendo? Não tá se sentindo bem? Não foi bem recebida? Não, a pessoa é muito legal. Mas eu não tava querendo vir, porque eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui na cidade. Eu disse, mas me explica, tu é parente da Adriana? Não. Sou prima da namorada dele, da Angélica. Pra ter uma ideia, senhor, mas nem dessa Angélica eu sabia, porque aqueles caras trocavam de mulher como
a gente troca de roupa. Ele disse, tua prima não, é um namoro antigo? Não, aí que tá. Começaram a namorar essa semana, aí ele convidou ela para vir aqui para a cidade, aí a mãe dela disse que ela só poderia vir se eu viesse junto, mas tá muito frio, eu queria ter ficado em casa e coisa. Aí eu digo, mas tá frio mesmo, tu não quer um quentão? A gente fazia aquele quentão de vinho, gengibre, tu pode beber? Eu quero. Aí eu meio que me arrependi de estar oferecendo bebida para uma menor, né? Aí eu digo, então tá, eu fiquei meio sem graça. Ela disse, não, pode ficar tranquilo. Eu tenho 19 anos. Eu digo, não, mas claro, eu não pensei. Acho que eu pensei o quê? Que tu tinha 15? Ela, não, eu pensei que tu estava achando que eu tinha 12. Todo mundo acha que eu sou mais novinho. E tá, pai tá até me mentindo, mas eu não vou pedir o registro, né, a carteira de identidade. Fui lá, peguei o quentão. Peguei uma taça de vinho pra mim, que eu não tava com vontade de tomar chopp, tava muito gelado. Peguei um pedacinho de carne, com farinha ali, levei, sentei do lado dela. E ficamos conversando. Que noite agradável. Que noite agradável. Aí chegou uma hora que a prima dela disse que tinha que ir embora, porque eles iam voltar pra capital. O Adriano ia levá-la de carro. Isso que é amor, hein? Ainda ele disse pra mim, olha, eu vou ficar lá, vou pra lá, vou ficar hospedado lá no apartamento do Marcelo, passar o domingo lá. Se eu chegar tarde na segunda-feira, eu digo, não. Tudo bem, tá tudo sob controle. E foi. Ela me deu tchau, eu fiquei ali, fiquei brincando, coisa. Aí eu fiquei até matutando como é que ia ser na segunda-feira, o que eu ia fazer, porque a empresa começou com a estrutura de garagem, com 4 ônibus e com linha. E a linha era justamente transportando os funcionários da empresa do pai do Adriano. E nos finais de semana, ele se alugava. Só que de repente veio uma ideia. Eu fui na empresa oficial da cidade, perguntar para os proprietários lá se teria algum problema, que a gente não queria começar concorrência, não queria começar nada, mas se a gente colocasse um ônibus para a faculdade. Cara, o homem só faltou me abraçar e me beijar. Que seria um favor, porque essa linha para eles, não que fosse deficitária, mas eles não tinham frota, então tinha que estar sempre dispondo um ônibus para fazer essa linha. E era complicado, então de repente seria um faturamento a menos, mas que não deixaria tanta falta. E para nós seria assim, para nós porque eu ia dirigindo esse ônibus dessa nova linha que eu criei. Claro, eu estava indo para a faculdade e faturando. Então eu fiquei planejando lá como é que seria a segunda-feira, porque era complicado, eu teria que estar mais cedo, porque o Adriano não estaria. Eu teria que soltar os carros para ir para fazer a linha de funcionários, enfim. Tinha carros na manutenção que eu já tinha planejado, que domingo estaria lá para ver, para estar pronto para começar a semana. Era aquela coisa que vinha na minha cabeça, o tempo passou. O tempo passou, sei lá quanto tempo depois, uma semana, 15 dias, lá estava o Adriano, a namorada dele e a Bianca. Aí eu encontrei ele num barzinho, estávamos ali conversando, coisa. E aos poucos eu fui me encantando com a Bianca. Ela tinha uma desenvoltura, ela tinha uma suavidade, ela tinha um sorriso. Era um catatauzinho. Não me atraía assim como mulher. Eu lembrava da Patrícia, a Patrícia era um monumento. Mas era uma amiguinha legal. E a gente tinha muita coisa em comum, torcia para o mesmo time. Ela adorava futebol, o que para mim era uma vantagem contra a Patrícia, que não gostava muito.
Eu gostava de dançar, eu gostava de festa. Foi quando teve uma que a gente chamava de boate lá no clube, eu não sei como é que chama hoje, né? E o namoro do Adriano estava crescendo e Bianca começou a ser uma figurinha carimbada na cidade. Aí eu lembro que começou uma música lá. Ela veio em minha direção e perguntou: você não dança? Eu disse: danço. É que ninguém tá me tirando pra dançar, né? Porque tinha muito disso. Eu tô louca pra dançar. Tu dança comigo? Eu digo: tá. Por que não? Cara, quando aquela menina começou a dançar, ela flutuava. As pessoas paravam. Elas pararam simplesmente para vê-la dançando. E eu, que não ficava para trás, me tornei um par bonito. Eu vi que a gente realmente estava fazendo bonito. Ela dançava muito. Aí quando terminou a música, terminava assim, a gente colado, né? Tipo aquele ganho final, aquele abraço. E todo mundo começou a aplaudir. Quando começaram a aplaudir, eu olhei para ela, o cabelo preto, a pele branquinha, aquele olho azul, a pele ficou rosada, dava um contraste. Eu fiquei olhando, ela olhando para mim. E não foi planejado, eu não queria, mas rolou um beijo ali no meio. Foi um silêncio total. Mas quando eu dei o beijo na Bianca, eu percebi o quão sem graça ou o quão diferente era o beijo de Patrícia. Senhor Romário, eu não sei se existe céu, mas se existe, eu cheguei na recepção, peguei um apartamento, me hospedei na melhor suíte com vista para a terra. Eu flutuei também. Aí nós ficamos nos olhando assim, em silêncio, sem saber o que dizer. A música continuou, as pessoas voltaram a dançar. E o mais impressionante, que eu estava meio encabulado, porque o eterno parceiro, sabe o parceiro? Respondeu na hora aquilo que eu estava sentindo. E ela viu e também ficou encabulada. Foi um momento lindo. Foi um momento lindo. E não me deixar levar, eu saí com ela do meio do salão assim, a gente de mão dada. Aí sentamos, tinha uma janela grande, uma área grande do clube aí. Sentamos, ficamos conversando. De boa, você que está sempre no YouTube, quantas vezes já ouviu os pedidos? Inscreva-se no canal, deixe like, comente, compartilhe, clique sino de notificações, não esqueça de hypar o vídeo. Envie um Pix QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Seja membro, associe-se da nossa confraria e receba em troca vídeos extras exclusivos para os membros. Você acha uma chatice esse repetir de pedidos? Olha, honestamente, eu acho. Mas a gente só faz por ser fundamental para o canal. Pois se não for com sua ajuda, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, perdoe-nos por estar obrigando você a dar descarga no ouvido de vez em quando. Mas entenda a nossa situação. Se você não nos apoiar, ficaremos no meio do caminho, não chegaremos a lugar nenhum. E para concluir, sempre agradecendo aqueles que enviam seus relatos via e-mail. O e-mail está aqui na tela. Muito obrigado mesmo.
porque são suas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E ali estava eu, com cara de quem tentava lembrar a cor da carreta que o atropelou, diante de Bianca. Bianca, quem diria? Que até então era minha amiguinha, prima da namorada do meu sócio, se tornou na minha frente assim, saiu do casulo, era uma mulher maravilhosa. E eu, sem entender como ou porquê, estava apaixonado por ela. Senhor Romário, eu digo, a gente não compara sentimentos. A gente não compara. O que eu sentia por Patrícia era gigantesco. Mas era totalmente diferente. Bianca não era o meu sonho de consumo realizado, não. Bianca era a minha outra metade. Ela me completava. Me completava na convivência. E quando tivemos a nossa primeira vez, quando eu comecei a despi-la, deixando aparecer um pouquinho mais do seu corpo, eu me deparei com uma mulher pequenininha, minhonzinho, mas perfeita. Ela era linda. E fora isso, o que aconteceu entre nós foi um encaixe, foi algo que eu jamais tive com outra mulher. Seu Romário, nós estávamos apaixonados. A minha empresa indo muito bem. E aí o Adriano veio todo feliz. Olha, estou pensando em comprar outro ônibus. Eu disse para ele, cara, por mim eu boto 20 ônibus nesse pátio. Mas se tu não quis a empresa do teu pai, não quis depender dele, nós vamos comprar mais carros quando tivermos faturamento para isso. Se começar a encher esse pátio aqui de ônibus pagos pelo papai, nós não seremos empresários. Nós seremos meninos vivendo eternamente de mesada. Olha, ele tinha 70%. Mas ele concordou comigo plenamente. Nós iríamos viver por nossa conta. Era apertado? Era apertado. Sobrava pouco dinheiro. Não era o que ele ganhava ou ganharia na empresa do seu pai, mas nem comparar. Para mim estava bom, porque não era menos nem muito mais do que eu ganhava no meu antigo emprego. Mas a gente tinha que se firmar no mercado. E assim foi feito. E eu naquela rotina, né? Trabalhava o dia todo, à noite pegava um ônibus, fazia a linha da escola, voltava. Aí já dormia na garagem, para no outro dia de manhã estar firme para trabalhar. Aí teve uma noite que eu estava na garagem, a Bianca me ligou. Oi, amor. Eu digo, oi, minha docinha, como é que tá, minha coisa linda? Eu tô com saudade, porque já fazia mais ou menos uma semana que a gente não se via. Aí ela perguntou, a gente vai se ver esse final de semana? Eu digo, não sei. Ela, eu tô doida pra te ver. Tu pode vir pra cá? Pô, seu Romário, seria um sábado, normal. Eu estava cansado, eu tinha muita coisa para estudar, mas eu podia estudar lá com ela. Eu disse, querido, eu inventei. Eu até gostaria. Mas eu tô, sabe, essa semana eu não tô bem, já preocupada, mas o que tem? Tem algum problema de saúde? Não sei, eu acho que é cansaço, coisa. Não, tudo bem.
Se eu for, tu fica chateado? Eu digo, de jeito nenhum. Pode vir aqui que o nosso cantinho na garagem está guardado, eu falei para ela. Ficou combinado assim. Só que no sábado, no dia combinado, Bianca não veio. E ela nunca mais viria. Porque na estrada, um carreteiro louco fez uma ultrapassagem daquelas que não se faz, mas nem no último grau de cachaça. E simplesmente passou por cima dela. Foi instantâneo. Uma bobeira do infeliz que não merecia e não poderia ter uma habilitação. Eu perdi a minha Bianca. Mas a minha raiva por esse cara só era menor pela raiva que eu sentia de mim. Por que eu não fui quando ela me chamou? De onde veio aquela preguiça, aquela má vontade que eu nunca tive com ninguém? Por que eu fui tão pequeno de inventar uma doença? Por que eu fiz ela vir? Ela estava quietinha no canto dela, só estava com saudade de mim. A saudade que ela sentia de mim, a falta e o respeito que ela tinha por mim, era muito maior do que eu tinha por ela. E eu cheguei a comparar a minha atitude com a atitude de Patrícia, quando nós terminamos. Eu não valorizei quem me amava. Eu não retribuí aquele sentimento lindo que ela me entregava. Eu não protegi Bianca. Ela morreu por minha culpa. E essa ideia iria me acompanhar pela vida. Seria sequela pela minha falta de dignidade, hombridade e reconhecimento a uma pessoa que realmente merecia. Eu fiquei destruído. No velório do meu amor, ali estavam todos. Nossa. Estava o Marcelo, estava a Patrícia, estava a Simone, estava o Adriano, estava a turma da escola dela. Ela era muito querida, ela era uma pessoa linda, ela fazia jazz, ela estudava línguas, ela estudava publicidade. Ela era tudo e ela era minha. Patrícia, que já tinha feito as pazes com Simone, já eram amiguinhas, conhecia Bianca, tanto que Bianca ficava boa parte com Patrícia quando ia lá para a cidade, aquela coisa toda. Patrícia chegou, só olhou para mim assim e disse: eu sinto muito. Eu abracei assim. Eu chorava. O pai de Bianca chegou para mim. Quando ele chegou perto de mim, eu só lembrava que eu neguei de ir até a filha dele. Eu coloquei a filha dele naquele corredor da morte. Pensei que vai me dar uma porrada na cara agora, vai me chamar de tudo que eu mereço ouvir. Ele olhou para mim e disse: a paz. Mas ele estava com os olhos ali: a paz. Muito obrigado por ter feito a minha filha tão feliz nesses últimos anos. Eu nunca vi minha filha tão bem como agora. E me abraçou. Senhor Romário, a vontade que dava era dizer: não me agradece, eu não valho nada, eu não sou nada. Daí eu chorava abraçado daquele homem, mas a gente chorava por razões totalmente distintas. Ele me dizendo muito obrigado e eu dizendo me perdoa. Foi triste. Foi triste. Depois que enterramos Bianca,
Adriano chegou para mim, se tu quiser tirar uns dias, pode tirar, a gente sabe que tu tá mal. Eu disse, não, sócio, eu preciso trabalhar, porque o trabalho, o estudo, vai me manter vivo, porque se eu parar, eu acho que eu morro. E assim eu fiz. Senhor Romário, não existe doença pior que o remorso. Aquela coisa de, se eu tivesse feito, eu poderia ter feito, por que eu não fiz? O que me deu na cabeça? Eu não conseguia entender. Eu não conseguia. Na minha vida tinha sido 2 mulheres. Uma que eu senti uma paixão arrebatadora, que pisou em cima de mim. A outra que eu realmente amei e acabei sendo pequeno demais diante de tão gigante que era aquela baixinha maravilhosa. Eu estava mal. Mas como eu falei com o Adriano, o trabalho, o estudo, eu não podia me entregar. Não podia, eu tinha responsabilidade, eu não podia. Enquanto eu estivesse vivo, eu iria ser grande o suficiente para não decepcionar aqueles que muito esperavam de mim, como eu decepcionei Bianca. E aí, numa sexta-feira, fui para a faculdade, fiz a viagem de volta. Aí eu cheguei no ponto de desembarque, deixei todos os alunos e fui sentido a garagem. Então o ônibus ele era cabinado, eram uns muito bonitinhos, era bala, né? Compramos. Era um B58 Volvo, pequeno, B58 Volvo. 36 poltronas, tinha um espaço bom, um banheiro, um ar-condicionado. Uma carroceria da Nilce de Joinville, tudo muito bonitinho, tudo muito ajeitadinho. E quando a rapaziada saiu, eu desliguei a luz do salão, mas deixei aquelas luzes que ficam em cima com os números. E tô indo. Tô escutando rádio. Quando de repente deu uma interferência. Quando deu uma interferência, eu tentei sintonizar, eu digo, mas eu tô dentro da cidade. Que interferência é essa? Uma noite bonita. Quando eu olho no espelho que tinha no meio, assim, para trás, tá aquela criatura de pé no corredor do ônibus. Meu bom Jesus, parei, eu digo, será que eu esqueci? Tinha alguém dormindo lá atrás, eu tô levando para a garagem. Quando eu olho, antes de abrir a porta, que separava da cabine, eu vi que aquela criatura não era uma pessoa, não era um ser vivo. Meu Deus, eu arrepiei. Era uma mulher magrinha, de uma espécie de véu. Era uma imagem branca, assim, tinha luz, mas era uma imagem aterrorizante. Eu gelei, a estática do rádio continuava. Aí eu estava ali, eu perguntei, quem é você? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Aí eu abri. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Sai de mim, vai de reto. Fechei a porta. Quando eu voltei a dirigir, ali estava aquela criatura. Porque do lado da poltrona do motorista tinha uma banquetinha. E onde o Dirinha sentava cobrador, onde de turismo, guia, sei lá. Ou polícia para pegar carona. Aí quando eu vi aqui, eu digo, meu bom Jesus, eu parei. Eu parei assim. Quando eu olho, a criatura me olhava assim, com os olhos esbugalhados. Engraçado, não tinha uma fisionomia, mas a impressão que me dava era que ela se comunicava comigo
dizendo que era Bianca, querendo se apresentar como Bianca. Aí eu berrei, digo, sai daqui, sai do meu ônibus, desce, você não é Bianca não, desce, sai do meu ônibus. Mas nessa de sai do meu ônibus, eu não sabia o que fazer. Então tinha uma porta à direita que era para os passageiros e uma à esquerda que era só para o motorista. Eu desci, fui andando assim, botando a mão, o que é aquilo, o que está acontecendo, meu Deus, eu tô louco. E aí quando eu olhei, o Seu Romário estava perto da barranca do rio, a minha garagem era do outro lado. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, eu estou enlouquecendo. E aquela criatura, ela vinha em minha direção, mas não conseguia tocar em mim. Parecia que tinha uma circunferência em volta de mim, tipo um escudo. Ela fazia assim, coisa assim, e queria chegar em mim, mas não conseguia, ela não dava o passo. Como ela não conseguiu quando ela estava sentada do meu lado, como ela não conseguiu quando estava lá dentro do ônibus, ela não conseguia. Foi quando eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E quando a gente faz assim com a mão, eu olhei a aliança. Seu Romário, logo depois que eu comecei a namorar com Bianca, que a gente oficializou, ela olhou para mim um dia, a gente estava lá em casa, nós dois, vendo televisão, sentado no sofá, assim, abraçadinho, como eu gostava de ficar abraçado com ela. Ela disse, amor, o que eu sou tua? Eu disse, namorada, ué. O que você é meu? Ué, namorado? Ué, que papo besta. Ela, não é assim. Tá pensando o quê? Que eu sou dessa? Eu disse, que frescura é essa, mulher? Não, você é meu namorado? As pessoas precisam saber. Eu digo, quer o quê? Que eu saia gritando? Eu tô namorando a Bianca, eu sou louco pela Bianca, é isso que tu quer? Quer que eu saia de camisa de força? Ela riu e disse, não precisa, tem outro jeito. Ela tirou do bolso. Abriu assim. Era um porta-joia. Tinha 2 alianças. Ela botou no meu dedo, botou no dedo dela e disse, na mão direita por enquanto. Eu disse, pô, isso tudo é vontade de casar, já quer botar na mão esquerda? Ela disse, não, por enquanto, porque se tu pisar na bola, vai ficar sem mão nenhuma. Eu digo, mas que praga! Mas eu vi aquela aliança e disse, poxa, ela realmente está feliz com o nosso namoro. Aí eu dei um abraço tão gostoso nela. Pois é, seu Romário. E quando eu levantei a minha mão assim para saber o que era que estava acontecendo, que criatura era aquela, eu vi que ela recuou com a minha aliança, com a presença da aliança. Então eu pensei, é a aliança que não deixa ela chegar. Aí aquela criatura não falava comigo, mas eu sentia que ela se comunicava, ela dizia, Tira, você é meu namorado. Tira, eu sou Bianca. Tira, ela não é. Eu dizia, você não é Bianca. Some da minha vida, some da minha vida. Aí eu fazia assim com a aliança. E não é que nem tipo, sei lá, como é que chama, vampiro, que mostra o crucifixo e fala, não. Só parava, ficou me olhando e sumiu. Senhor Romário, daquela noite em diante, onde eu estava, de vez em quando eu via aquela criatura. Mas daí era flash. Dava da garagem, pegava uma peça, quando eu levantava, estava ela assim, eu olhava assim, ela... Era enlouquecedor. Era enlouquecedor. E eu, muitas vezes, eu tirei a aliança para tomar banho, passei a não tirar mais, porque de repente ela podia sumir. Aquilo ali era a certeza de um mal gigantesco, mas aquilo ali não podia ser Bianca. Ou seria Bianca? Eu já não sabia mais nada. Foi a hora
que o neto busca apoio na vovó. Minha avó sempre na dela, sempre muito religiosa, sabia muito. Aí eu fui buscar as respostas com ela. Aí eu contei, ela ouviu, mas não falou nada, simplesmente pegou pela mão, saímos na rua, o meu carro estava na porta da casa dela, ela entrou, eu entrei também, aí eu pensei, lá vou eu para a igreja. Ela segue, eu disse, seguir aonde? Vamos na casa da Marta. Eu digo, mas quem é Marta? Eu te indico, e fomos. Chegamos, um lugar bem retirado da cidade, uma casinha simples, toda arborizada. Aí ela desceu, bateu palma, veio uma senhora e atendeu. Senhor Romário, quando eu vi aquela mulher, eu gelei. Eu estava diante da cigana que tentou me dizer algo no dia que eu trocava pneu. Ela se esforçou e se decepcionou a ponto de não aceitar o meu dinheiro. Engraçado, eu não sabia o que ia acontecer depois, mas ali era o sinal que eu poderia estar procurando socorro em alguém que espontaneamente tentou me ajudar e eu simplesmente ignorei. Aquela mulher me fitou de cima a baixo e a sua fisionomia lembrava decepção. Ela deu um suspiro e disse, ô menino, quer dizer que você acabou fazendo? Eu perguntei para ela, a senhora sempre soube que eu faria, não é mesmo? Ela disse, não, eu torci para que você não fizesse. A minha avó não entendeu absolutamente nada, mas na inteligência que só a mentalidade traz, ficou calada, observando como se não estivesse prestando atenção ou não soubesse que algo diferente ela havia testemunhado. Oi, Sueli, tudo bom? Ela, tudo, posso entrar? Ai, aqui deu uma visita, quem é esse rapagão bonito? Ué, não tá conhecendo? Ela, é o Miguel, é meu neto, aí, sabe aquela festa de tia? Aí entramos, casa muito simples, ela ofereceu um chá, aquele chá com aquelas bolachinhas feitas em casa. Eu digo, ai meu Deus do céu, que coisa boa, já ganhei a viagem. Aí a minha avó contou a história. Aí a senhorinha pediu para eu mostrar a aliança. Aí eu mostrei. Aí ela fez assim, ó, na aliança. Quando ela fez assim, ela disse, você está certo. Essa joia é abençoada. Nela está todo o amor que a sua Bianca tinha por você. E é muito grande. Não tire essa joia do seu dedo nunca. Ela é a sua proteção. Ela também é a prova que você nunca esteve preparado para o amor. Você amou 2 mulheres na vida. Uma, você não conseguiu conquistar por não confiar que conseguiria. Mesmo sem saber, se considerava inferior a outro homem e não merecedor do amor daquela mulher. Já a segunda você conquistou plenamente, mas mais uma vez se deixou envolver pelo seu egoísmo e por sua insegurança. Não deu o valor
que ela realmente tinha. Pensava mais em você do que nela. E por outro lado, impressionante, né, rapaz? Uma desnobou. A outra viveu para te proteger. Essa aliança, ela não colocou no seu dedo para mostrar a todos a sua posse, que você pertencia a ela. Não. Bianca era muito maior do que o seu pequeno corpo podia mostrar. Ela de alguma forma sabia que ficaria pouco tempo ao seu lado, mas mandava o recado a todas as forças ao seu redor, avisando que não adiantava elas tentarem, pois você estava protegido. Bianca era a sua protetora, além de ser a mulher da sua vida. Que coisa, né, seu Romário? Eu todo destruído, me sentindo o coitado dos coitados, fui até aquela mulher para ver se ela me colocava para cima. Ela me reduziu ao micróbio da bosta do cavalo do bandido. Foi cruel. Foi cruel, mas surtiu o efeito contrário. De alguma coisa eu me fortaleci. Porque ali eu me vi diante da porqueirinha que eu era. Que realmente eu tinha muito que aprender com a vida. Percebi que não era a hora de eu praticar o coitadismo, o pobrezinho que estava destruído e precisava de ajuda, de muleta. Não. Chegou o momento de eu crescer e tentar tirar daquela mulher todo o conhecimento que ela possuía, para saber como é que eu ia tocar a minha vida diante de tudo aquilo de ruim que de uma forma indireta eu mesmo cavei para a minha vida. Aí eu falei, então eu estou certo. O que está aparecendo para mim não é coisa da minha cabeça, e também não é a Bianca. Ela disse, não, filho. Infelizmente, você caiu no erro da maioria esmagadora das pessoas que confunde saudade com abrir portas. Você confunde saudade com criar um rastro iluminado vindo das profundezas das trevas até a sua vida. A sua Bianca está longe. Sua Bianca tem luz. Ela não está mais entre nós, física e espiritualmente. Ela deu como cumprida a sua missão aqui. O que você está enxergando é um ser carente, é um ser fraco, sem energia, que para viver precisa da sua. Não digo nem que ele seja diabólico ou ruim, é uma questão de sobrevivência. Ele precisa da sua energia para continuar existindo nesse plano, porque por alguma razão ele não seguiu o caminho que tinha que seguir. Está aqui sem dever estar e encontrou em você a fonte de energia que necessita. Foi quando eu perguntei, por que em mim? E por que ele? Tudo bem que essa minha saudade seja prejudicial, que tenha aberto caminhos, avenidas, canais, portais, portas, portões, sei lá, eu estava desesperado, mas por que eu? Porque essa criatura não conseguiu seguir o seu caminho da evolução porque está presa aqui devido a remorso. E tentar reparar algo irreparável. Um erro que cometeu quando estava entre nós. E ela se identificou em você. Você só irá se livrar dela
se tirar do seu coração o remorso que está remoendo. Aí a minha avó perguntou, mas Miguel, que remorso é esse? Dona Marta facilitou a minha vida, disse, Sueli, esse sentimento é dele. Cabe a ele administrá-lo. E não será revelando para nós que ele conseguirá. Foi quando ela virou para mim de novo e disse, você precisa de ajuda de especialistas. Foi o que eu falei, a senhora pode me ajudar? Ela, não. O seu problema não é espiritual. Seu problema não é a criatura que aparece para você. Seu problema não é a obsessão. Seu problema é mental, é psíquico. Você precisa de um profissional que te mostre o caminho para reconhecer o erro que cometeu, mas dentro dos parâmetros que ele merece estar, sem aumentar a sua responsabilidade, a sua culpa. Você tem que entender o real tamanho do problema que tem que superar. E depois, não é tentar apagá-lo, porque isso vai viver com você, mas sim aprender a administrá-lo e conviver com ele, com todas as suas sequelas, mas não grandes o suficientes para que impeça o seu desenvolvimento como ser humano. Porque se não fizer, você desperdiçará toda uma vida futura aqui na Terra dedicada a se repreender, a se censurar, a não se perdoar. E diferente do que você pensa, quando for embora, não irá se livrar dele. Ele irá acompanhá-lo a ponto de não deixar você seguir seu caminho. E no futuro, terá alguém entre os vivos fugindo de você. Porque você sabe, né? Você não terá luz, se transformará num parasita, implorando a abertura de portais para que possa chegar em pessoas que sofram do mesmo mal e sugar a sua energia. Senhor Romário, eu segui minha vida. Eu segui minha vida sendo marcado por uma presença que eu muito fiz para não tentar afastar de mim, porque seria algo que não dependeria apenas do querer, mas de eu voltar a ser uma pessoa normal. Encarei poucas e boas. É uma longa história, foi um longo caminho até aqui. Só que se eu for contar, esse relato se tornará muito grande. Talvez futuramente, quando eu não estiver mais tão envolvido, porque o que eu falar hoje pode ser que se torne mentira amanhã, ou não é bem assim, porque eu estou dentro. Mas quem sabe se um dia eu resolver, eu possa contar, se eu tiver força para isso. Seria uma segunda parte, como o senhor diz. Não, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, e com todas as cicatrizes que hoje eu olho ao estar diante do espelho, eu não vou querer ensinar nada para ninguém. Cada caso é um caso, cada culpa é uma culpa, cada aprendizado é um aprendizado, cada pessoa é uma pessoa. Então, eu não tenho nada para ensinar. Apenas a pedir. Se você tiver uma pessoa ao seu lado, se você amar essa pessoa, saiba que amor acima de tudo é respeito, é consideração. E nada que você fizer para essa pessoa será acima do que você pode oferecer. Então pense muito antes de dizer um não, inspirado pelo egoísmo
de pensar primeiro em você, deixando-a em segundo plano.